Povo de Deus, Salmo 111, as obras magníficas de Deus. E o versículo começa: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Observe, de todo o coração. Precisa ser de todo o coração. A adoração, o relacionamento com Deus, precisa ser de todo o coração, não de forma parcial, como a maioria esmagadora dos que estão fora e dentro da igreja praticam. Sim, de repente a maioria dentro da igreja não, mas muita gente dentro da igreja. E a maioria que estão fora da igreja tem essa visão de render graça, não de todo o coração, mas com o coração parcial, dividido, um amor dividido, o estar com Deus e estar com o mundo, sabe? Dar a Deus esse render graça em algum momento, às vezes indo ao culto, né? Quando sobrar tempo ir ao culto, quando sobrar tempo faz alguma coisa religiosa, só busca Deus com intensidade quando o negócio aperta e a angústia vem. Então, essas pessoas, eles não rendem graça de todo o coração, ou seja, não se entregaram por inteiro ao Senhor. Acha que vida cristã, acha que ter fé em Deus é ter um momento com Deus, é ter um pouquinho do tempo com Deus. Quando na verdade já temos aprendido sobre isso, Deus não quer um pouco do seu tempo, Deus quer todo o seu tempo. Deus não quer uma parte da sua vida, Deus quer toda a sua vida. Pastor, mas eu trabalho, que não estou falando de trabalho. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Todo o seu tempo é tudo que você faz durante o dia todo. Você está sempre pensando na aliança. Você está sempre pensando em fazer de acordo como Deus estabeleceu, porque para tudo tem um princípio. Então você pode fazer tudo, mas sempre focado em fazer de maneira justa, reta, de acordo com a lei desse nosso país e principalmente de acordo com as leis do nosso Senhor. E a lei do nosso Senhor abrange tudo, inclusive a lei do nosso país. Então, todo o coração é o tempo todo preocupado em agradar o teu Senhor. Bom, versículo 2, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos. Olha só, nós temos aí no mundo os chamados ateus, né? E ateias, não é isso? Existe, na verdade, dois grupos. Um grupo que considera e outro grupo que não considera as obras de Deus. Você faz parte do grupo do todo que considera ou faz parte do pequeno grupo que não considera as obras de Deus? Entendeu? Porque no contexto que o salmista está vivendo aqui, depois das 10 pragas no Egito, depois que eles fizeram aquela arruaça toda com os povos inimigos, o nome do Senhor foi espalhado para tudo quanto é face da moradores da terra. É nesse contexto que o salmista fala a todos. Mas nos dias de hoje, nós já temos aí a figura do ateu. Um grupo pequeno, bem reduzido, mas existe. Você faz parte do todo que conhece as obras do Senhor, que se interessa pelas obras do Senhor, ou você faz parte de uma minoria? Lamentável. Há muitas pessoas se colocando como inteligentes e nos chamando de ignorantes por acreditarmos em Deus. Parece até um paradoxo, né? A pessoa nos chama de ignorantes por acreditarmos na existência de Deus. Não dá nem para discutir, cara. Não dá para perder tempo, não. É só orar. Só orar. Você vê essa natureza, você vê as galáxias. Você vê tudo que foi criado. A Bíblia fala que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Acreditar que isso aí veio do nada, desenvolveu sozinho, beirar a loucura, cara. Entendeu? Versículo 3: E a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus é para sempre. E a sua justiça, meu irmão, minha irmã, é para sempre? Ou a tua justiça chega um momento da vida aí, quando tem seu interesse, quando está relacionado ao seu filho, à sua filha, ao teu parente, ao teu amigo, a uma pessoa próxima do teu coração, aí a justiça já fica parcial. Não é isso? Exemplo, uma pessoa que é da área de justiça, militar, juiz, juíza, ela julga ali. Mas de repente, quando ela lidar com a situação de alguém perto dela, algum vínculo, ou alguém contato do contato dela, né? No trânsito, quando se para alguém que é conhecido, é uma postura.
quando o que não é conhecido é outra postura. Isso é justiça parcial, né? Então, a justiça do Senhor permanece para sempre. Ela existe. Ela está estabelecida para todos, sem distinção, né? E há muitos que só pensam na verdade, na prática da justiça, quando é para o outro, mas quando é para pessoas próximas, aí a justiça já começa a não ser para sempre, já começa a ser manipulada. Como é que está a sua postura? Como é que você tem feito? Não é isso? Eu acho que é muito difícil todos nós é, acertarmos nesse ponto, nós permanecemos nesse ponto 100% em tudo. Mas há alguns elementos essenciais que não dá para fugir, né? Há alguns elementos essenciais que não dá para fugir, né? E as pessoas, muitas vezes, ela é parcial em tudo, e até em questões graves, né? Até em questões graves. Aí é bem complicado, ok? Falando de Deus ainda, versículo 5, dá sustento aos que o temem. A Bíblia fala que Deus, na sua aliança, ele dá sustento aos que o temem. Você tem sido sustentado em todas as suas necessidades básicas da sua vida? Se fizer uma análise hoje da tua vida, da minha vida, você e eu temos sido sustentados em todas as nossas necessidades? Acredito que não. Acredito que não. Aí vem a pergunta: tem alguma coisa errada aí? Ou com a palavra de Deus ou com a gente, né? Porque existe uma aliança. E quando nós falamos de aliança, não tem como ter aliança sozinho. Eu não faço aliança comigo mesmo. Eu posso dar minha palavra, eu posso declarar alguma coisa que eu vou fazer, eu posso, mas aliança eu tenho que ter com alguém. Então, se o texto está dizendo aqui que ele dá sustento aos que o temem, você, me vê essa reflexão: você tem sido sustentado em todas as suas necessidades? Ou algumas necessidades suas está em falta, você não conseguiu realizar? Você ainda quer realizar? Eu e você. Se isso não está acontecendo, se não tem aquela prosperidade lá do Salmo primeiro, se não tem aquela prosperidade lá de João, capítulo 10, ou tem alguma coisa errada com a palavra, ou tem alguma coisa errada comigo e contigo. A resposta você mesmo pode dar aí no seu coração, o seu posicionamento, ok? Fiéis, versículo 7, são todos os seus preceitos, todos os preceitos, tá vendo? Né? Então, em você é fiel todos os preceitos, ou são os preceitos que lhe agradam, entendeu? Olha lá. 8. Estáveis são eles para todo sempre, os preceitos do Senhor, instituídos em fidelidade e retidão. Tá vendo? Então Deus, ele cria os seus preceitos, ele estabelece sua aliança e declara: da minha parte será feito. A questão é vocês fazerem de vocês, não é isso? Versículo 9. Enviou o seu povo a redenção. Naquele contexto do salmista, a redenção é sempre livramento de morte do inimigo, de injustiças internas ou externas, né? Livramento de uma enfermidade, livramento diversos. No nosso contexto hoje, que eu creio que isso aqui é escrito não só para aquele tempo, mas sempre tem respingo, sempre tem uma extensão para o final do filme, para outras partes do filme, não é isso? Essa redenção aqui logo nos leva a Cristo, né? Mesmo que o salmista lá nem imaginava, porque ele é um salmista, ele está compondo uma canção, ele está sendo inspirado. O que ele está escrevendo não vem dele, vem de uma inspiração. Só que o próprio salmista mesmo nem imagina a extensão da inspiração que ele está recebendo. É como uma pregação, você nem imagina a extensão, como aquela pregação está movendo o coração daquela pessoa. Eu estou aqui agora falando a você, você está me ouvindo. Eu não tenho a mínima ideia aonde essa minha voz vai parar. Eu não tenho a mínima ideia aonde essa minha pregação, essa minha devocional, esses meus comentários vai parar. Eu não tenho a mínima ideia como o Espírito Santo vai usar isso de alguma maneira ou de outra. Depois que saiu da minha boca, depois que eu falei,
eu estou direcionado às minhas ovelhas, eu estou direcionado a um grupo no YouTube, em um canal, mas originalmente é direcionado às minhas ovelhas. Mas depois que sai da minha boca, depois que coisa, eu não tenho a mínima ideia da extensão. E assim eram os salmistas, né? Então essa redenção aqui desemboca na redenção de Cristo, a redenção principal, que é a redenção dos pecados, né? Em Cristo. Você já alcançou isso, meu irmão? Você já alcançou isso? Eu estou falando aqui agora porque ah, essa palavra, eu não sei onde ela vai chegar. E se você não alcançou essa redenção, entenda essa redenção e vai em busca dessa redenção, porque é a questão mais importante da sua vida. Não tenho a mínima ideia disso, não tenho a mínima dúvida disso. Encerrando, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nós já temos falado sobre o entendimento que eu acho extraordinário sobre o temor. O temor que eu tenho entendido, tenho levado para a minha vida, não é aquele temor, tipo assim, o temor do inferno. Não é aquele temor que a criança tem de não fazer guardar, de o pai pegar o chinelo e lascar o chinelo nela, né? Não é aquele temor do assalto, de alguém tirar a nossa vida, não é isso aqui o temor, né? O temor, eu vi isso, eu achei extraordinário, eu tenho levado para a minha vida, é o temor no sentido do relacionamento, que aquele exemplo do relacionamento de um pai para com a filha ilustra bem. A mãe, quando tem um filho, o filho depende completamente da mãe, completamente do pai. Então, o filho, o tempo todo está no colo, e está mamando, ele está vendo a figura da mãe ao mamar. Se não é no peito, é na mamadeira. Ele está recebendo cuidado. A fonte de prazer dele vem de uma mãe, né? A mãe limpa, a mãe dá comida, a mãe dá banho, a mãe dá colo, a mãe faz tudo. A mãe é o tempo todo dando amor. Aí, em uma menor escala, porque trabalha e por outras questões também, vem o pai, ele tem a figura da mãe, a figura do pai. Aquilo cria um relacionamento enorme. E aí, quando ele cresce, se alguém fizer alguma coisa contra o pai dele, a mãe dele, ele vai sentir. Porque o relacionamento está enraizado lá no coração. E se alguém fizer alguma coisa com o filho, o pai e a mãe vai sentir. Não quer nem saber se está errado, está certo. Se ferir, se fizer alguma coisa, não importa. Tem hoje pais que os filhos estão presos, cometeram loucura, estão lá presos, mas a mãe vai lá e leva as coisas e vai lá por quê? Porque a dor do filho é a dor dela, né? O sofrimento do filho é o sofrimento dela. Por quê? Porque esse é um relacionamento enraizado. Ele pode ter feito o errado que for, mas é filho. Percebe? Então, o temor do Senhor é quando você está em um relacionamento firmado com Deus e você deixa de pecar, quando você vê as coisas erradas, você rejeita, você procura não fazer, porque você sabe que aquilo entristece a Deus, a aliança de Deus, e aquilo aborrece a Deus, e o aborrecer a Deus é o mesmo que aborrecer a você. O ofender a Deus é o mesmo que ofender você. É mais ou menos assim. Você sabe que aquilo entristece o teu Deus, e você não quer que aquilo entristeça o seu Deus, porque você tem temor que o seu Deus fique triste. Mas por que você tem temor? Porque ele vai mandar para o inferno? Não, porque, entre aspas, a tristeza do seu Deus é a sua tristeza. Ferir o seu Deus é o mesmo que ferir você, porque você está em um elo de relacionamento com ele. Eu tenho temor de fazer isso aqui porque isso vai entristecer o meu Deus. Mas o meu temor é porque se ele ficar triste, eu também fico. E aquilo me faz mal. Então eu não quero ficar o tempo todo abatido. Eu não quero ficar o tempo todo mal. Sabe? Isso é ruim para mim.
E eu tenho temor de ficar mal, eu tenho temor. E esse temor de ficar mal, eu sei que eu posso ficar mal se eu entristecer o coração do meu Deus. E eu não quero entristecer o coração do meu Deus, porque o entristecer a Ele é o mesmo que entristecer a mim, porque a minha felicidade está nele. E se essa felicidade quebra, eu vou ficar mal. Eu não quero ficar mal. Eu quero estar bem com meu Deus. Então, o referencial não pode ser questão de inferno. O referencial, a motivação não pode ser a questão do medo do gafanhoto que vai consumir os meus bens, né? O devorador, não. O referencial é sempre relacionamento. Eu não quero aborrecer a minha esposa, né? Não é porque se eu aborrecer ela vai me bater. Ela não tem condição de me bater. Não é porque é o medo que ela vai embora. Não. É porque a dor dela é a minha dor. Eu me relaciono com ela há muito tempo. Quando ela está mal, eu estou mal. Então eu não quero ficar mal. Então, para eu não ficar mal, a gente tem que trabalhar para ela ficar bem. E para ela ficar bem, ela tem que trabalhar para eu estar bem. Isso é temor. Um temor que tem a ver com o sentimento de bem-estar ao outro. Esse é o temor. O temor de preocupação de sempre querer fazer bem ao outro, porque o bem do outro é o meu bem. Essa é a ideia do temor, que um dia eu aprendi e até hoje eu guardo na minha vida e busco isso. E estou em caminho de me aproximar cada vez mais disso. Que o Espírito Santo trabalhe esse temor no teu coração, meu irmão, minha irmã, e que ele continue trabalhando em nossos corações. Não deixe de inscrever em nosso canal, apoiar o nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.